Você quer se tornar um verdadeiro profissional no N8N? Você quer realmente dominar a ferramenta? Não que nem o pessoal ensina por aí, você quer realmente aprender tudo que é essencial para um verdadeiro profissional trabalhar usando o N8N? Nesse vídeo aqui eu vou destrinchar junto com vocês os 17 nós essenciais da ferramenta, os 17 nós que te ajudam e vão possibilitar que você crie os melhores fluxos das melhores maneiras possíveis dentro da ferramenta. Você quer realmente aprender a utilizar o básico que funciona dentro do N8N. Nesse vídeo aqui eu vou destrinchar esses 17 nós essenciais junto com vocês e mostrar como você tem que utilizar de verdade cada um deles para você realmente poder pegar essa experiência que você está aprendendo nesse vídeo e colocar em prática dentro dos seus projetos. Isso aqui, lembrando, é tudo completamente de graça e está sendo postado aqui no YouTube para vocês. Se isso chamou sua atenção, se você quer realmente aprender como utilizar todos esses 17 nós da maneira correta dentro dos seus fluxos no N8N como um verdadeiro profissional, bora lá comigo, sem mais enrolação, direto pro conteúdo. Beleza, galera, bora lá. Já tô aqui com o meu N8N aberto. Vocês já podem ver aqui o fluxo que a gente vai trabalhar, tá? Copiei tudo que tava lá no meu ambiente de teste para dentro aqui do ambiente da aula, pra gente poder trabalhar em cima desse fluxo aqui, onde já estão todos os nós bonitinhos pra gente poder passar por um de cada um deles, pra poder trabalhar aqui, tá? Mas antes de qualquer coisa, como esse aqui é um vídeo tutorial mais simples, um vídeo tutorial que, apesar de ser importante, ele tá tratando de um assunto que, se você já mexe com o N8N há um tempo, você já conhece todo esse assunto e tudo mais. Se você for um usuário iniciante, se você ainda estiver pesquisando sobre a ferramenta, ou estiver procurando um local para poder hospedar ela, ou até mesmo se você está usando ela ainda na nuvem, não tem o seu N8N auto-hospedado, é nesse momento aqui que eu vou recomendar o parceiro aqui do canal, tá? Tô trazendo aqui para a tela, que é, no caso, a Hosting. A Hosting, ela tem serviços VPS, tem serviços de hospedagem de site, serviços de hospedagem cloud, tem serviço de hospedagem para praticamente qualquer tipo de serviço que você precisar, tá? E por que eu tô trazendo especificamente a Hosting aqui? Não é só, é claro, porque ela é o parceiro do nosso canal, como também a gente tem propriedade para poder falar sobre a Hosting e recomendar os serviços deles, já que tudo que a gente traz aqui no canal, todos os vídeos, desde instalações mais básicas até aqueles projetos malucos, como por exemplo, aquele projeto que a gente fez ensinando a subir um projeto de dublagem de fala que a gente trouxe há um tempo aqui no canal. Se você tiver interesse, você pode dar uma olhada no vídeo que a gente tem sobre isso. A gente fez tudo isso dentro das VPS da Hosting, era justamente as VPS, os serviços de hospedagem da própria Hosting que a gente utiliza para poder trazer todas essas aulas aqui do canal. E justamente por conta desses vários vídeos, essa gama alta de vídeos de diversas ferramentas que a gente já trouxe aqui no canal, eu posso te garantir que isso aqui é um serviço de qualidade, tá? A gente testou diversas ferramentas dentro dessas VPS, dentro desses serviços que a Hosting oferece aqui, e a gente nunca teve problema. As poucas vezes que a gente teve algum probleminha aqui ou ali com algum serviço da VPS, ter alguma instabilidade, aconteceu alguma coisa na hora do pagamento, a gente conseguiu entrar ali em contato com o suporte e em minutos eles responderam a gente conseguiu resolver o problema e voltar a utilizar os serviços deles sem nenhuma dificuldade, tá? Então, justamente por conta desses vários testes que a gente faz para poder trazer esses conteúdos aqui no canal, a gente também consegue testar na prática o serviço da Hosting e garantir que é um serviço de qualidade, que o suporte deles responde rápido e consegue te ajudar a resolver tudo de maneira extremamente simples. E para você que está aqui procurando como instalar o N8N de maneira extremamente rápida, eles têm aqui o N8N auto hospedado, que é um plano específico para quem quer só utilizar o N8N, ou você também pode, direto na configuração da sua VPS, já instalar a VPS com o sistema operacional e o N8N embutido, ou seja, eles têm auto-instaladores da ferramenta que vão facilitar muito o seu trabalho, vão facilitar muito a sua vida se você for um iniciante que ainda está aprendendo a mexer em todo esse ambiente, tá? Então, se isso aqui chamou sua atenção, se você estiver precisando de um ambiente para poder hospedar o seu serviço, para poder colocar o seu N8N e suas outras aplicações para rodar, dá uma olhada no link que eu vou deixar aqui embaixo junto com um cupomzinho de desconto exclusivo aqui do canal para sua primeira compra aqui de serviços dentro do site da Hosting, beleza? Então agora vamos voltar aqui pro conteúdo e vamos realmente falar aqui dos 17 nós essenciais. Passando aqui só para dar um pequeno disclaimer, tá? Eu quero deixar claro para quem tá assistindo esse vídeo aqui, de que tudo que eu tô mostrando aqui é só o básico, tá? Lembrando que o N8N tem muito mais coisa que você pode explorar, que você pode fazer dentro dele. Esses nós aqui é só o básico, é só o essencial, só o que você precisa para realmente aprender a utilizar a plataforma para valer. Se você for um usuário mais avançado, você não necessariamente precisa assistir esse vídeo. Você pode deixar ele rodando aí de fundo, vendo se você reconhece alguma coisa nova, se você tá só pegando uns insights de alguma coisa diferente, tá? Mas isso aqui é só o básico, tá? Não pega isso daqui como um tutorial completo de como utilizar o N8N, nem de como se tornar um profissional completo que conhece absolutamente tudo da plataforma, tá? Tem muita coisa ainda para você aprender sobre a ferramenta, mas isso aqui é um ótimo início, é um ótimo ponto de partida para você que está começando a utilizar a ferramenta. Beleza, galera, já tô aqui na tela do N8N, tá? Vocês podem ver que eu já entrei aqui no nosso fluxo, vocês já podem ver aqui também
todos os componentes que eu vou apresentar nessa aula aqui, tá? Vocês podem ver que tem um total de 17 componentes e eu deixei esses dois carinhas aqui no final que estão com uma bordinha de outra cor, só para dar um bônus, tá? São dois componentes que eu acho importante trazer aqui, que é para quando você está trabalhando com coisas um pouco mais complicadas, arquivos um pouco maiores dentro do N8N. Vou explicar para vocês melhor quando chegar lá, tá? Mas eles basicamente são um bônus. São dois componentes que eu quis citar aqui só para dar uma complementada na aula e dar mais conteúdo para vocês. Eu também acho importante vocês aprenderem um pouco sobre outros componentes que são menos utilizados dentro da ferramenta, mas que ainda assim têm funções muito importantes que podem ser usadas para coisas muito interessantes dentro do próprio N8N, tá? Então bora lá, começando aqui do nosso primeiro componente. Vou dar zoom aqui no comecinho do fluxo, e como vocês podem ver, o primeiro componente que eu separei aqui é o mais básico de todos. Você que já utilizou o N8N com toda certeza já utilizou o cron job, o schedule trigger, como ele é chamado aqui dentro do N8N, que é basicamente um trigger, um nó que vai dar início ao seu fluxo de maneira automática com base no horário do servidor, tá? Deixa eu abrir ele aqui, se você não sabe como é que ele funciona, eu vou dar uma passada bem rápida aqui, extremamente simples de se entender como ele funciona, tá? O Schedule Trigger é basicamente um cron job, então o que você vai fazer é definir aqui um horário. Vamos supor que você está trabalhando com os horários padrões, os horários que ele já vem aqui por padrão configurado para você poder utilizar. Se você clicar aqui em Trigger Interval, você pode selecionar de quanto em quanto tempo esse nó aqui esse cron job, esse Schedule Trigger, vai ser executado. Eu vou pedir desculpa para vocês caso vocês estiverem ouvindo algum barulho, que começou a chover pra caralho aqui por algum motivo, tá? Então eu já peço desculpa caso vocês estejam ouvindo o barulho da chuva. Voltando aqui para o Schedule Trigger, temos aqui algumas opções. Ele pode se executar de segundos, minutos, horas, em dias, semanas, mês ou o Custom Cron, tá? Vamos trabalhar primeiro aqui com as opções padrões. Vou deixar com o padrão que são dias, mas basicamente a configuração de dias serve para todos os outros tipos de data e hora também, tá? Vamos supor que eu quero configurar esse cara aqui para ele se executar de tantos em tantos dias. Vamos supor que eu quero que esse cara executa todos os dias. Ele vai vir aqui pro padrão e a cada um dia esse cron aqui vai ser executado desde que o fluxo esteja como ativo, se você tiver uma versão mais antiga no N8N, ou publicado se você tiver a partir da versão 2.0, tá? Então esse cron aqui ele vai ser executado todo dia à meia-noite no minuto 0. Ou seja, se eu quisesse, por exemplo, que esse cara aqui ele fosse executado em vez de todo dia, a cada 3 dias, só que em vez da meia-noite eu quero que ele se executa ao meio-dia e mais especificamente aos meio-dia e 27. Eu teria que fazer essa configuraçãozinha aqui bem básica, tá? E aí, esse cron aqui, ele toda vez, a cada 3 dias, seria executado de maneira automática desde que o meu fluxo estivesse ativo ou publicado, tá? Eu posso também aqui adicionar uma outra regrinha de ativação, ou seja, eu poderia configurar múltiplos crons dentro desse fluxo aqui. Vamos supor, por exemplo, que eu quero configurar um cron que vai se executar a cada 3 dias, um cron que vai se executar a cada 2 dias por algum motivo. Se você quiser fazer isso, você pode fazer isso adicionando mais regras aqui de execução dentro desse nó. E também, é claro, existe aqui o Custom Cron, onde você pode definir com base aqui nesse padrão que ele utiliza. Deu um tapa no microfone sem querer. Com base no padrão aqui que ele utiliza, ele dá aqui o exemplo de como você deve preencher. Você pode definir uma data específica, vamos supor que hoje é dia 15/12 de 2025. Se eu quisesse que amanhã, no dia 16/12 de 2025, aos meio-dia e 27, eu quisesse que ele fosse executado, só que somente nessa data, em vez de eu vir aqui e configurar para ele ser executado todo dia ao meio-dia e 27, poderia colocar aqui um Custom Cron para ele se executar especificamente no dia de amanhã, especificamente no horário do meio-dia e 27, entende? É assim que funciona o Custom Cron, tá? Extremamente simples, mas esse cron não, esse nó aqui ele é extremamente simples, mas ele é muito importante e você vai utilizar ele em muitos e muitos dos seus fluxos. Então é importante que você domine e entenda completamente como ele funciona, tá? E só para dar um exemplozinho a mais para vocês, eu vou puxar aqui de um outro N8N que a gente tem rodando, um exemplo da nossa equipe de vendas que possui um cron job que é ativado todo dia, que no caso aqui é o nosso webhook do Agent Gestor, tá? Ele tem aqui uma outra parte de cima que dá o nome de webhook para ele, mas ele também tem uma rotina de execução todo dia ao meio-dia e meia, como vocês podem ver aqui nesse Custom Cron, que ativa esse fluxo e envia uma mensagem para mim lá dentro do meu WhatsApp, tá? Isso aqui é um exemplo de caso de uso real aqui que a gente tem dentro da nossa comunidade paga, onde o Custom Cron onde o cron job aqui ele é utilizado, o Schedule Trigger é utilizado, tá? Então, feito isso, creio que você já tem um total conhecimento de como esse cara aqui funciona. A gente pode partir para os próximos nós aqui do nosso N8N, que no caso aqui vem os Event Triggers, tá? Os Event Triggers eu deixei aqui só 2 exemplos, porque eles são nós um pouco mais variados, um pouco mais simples, digamos assim. Eles funcionam a partir de alguma ação, tá? Eu deixei 2 crons aqui,
Scroll não, desculpa, eu tô confundindo os nomes aqui. Eu deixei 2 nós do N8N aqui de exemplo, tá? Eu deixei um do Gmail e um da API oficial do WhatsApp, mas você poderia utilizar qualquer tipo de nó aqui do N8N que ele espera uma ação. Vamos supor que você tem, por exemplo, um banco de dados lá e toda vez que alguma linha nesse banco de dados é alterada, você quer que ele responda que se o seu banco de dados tiver uma integração automática com o N8N, você pode simplesmente vir aqui e pesquisar pelo seu banco de dados na bainha de pesquisa de nós e procurar pelo trigger do seu banco de dados, ou se você estiver utilizando o WhatsApp, você quer conectar um número específico e quando esse número receber uma mensagem, ele ativa um fluxo dentro do N8N, você poderia utilizar esse WhatsApp trigger que eu coloquei aqui, tá? Lembrando que eles são configurados só com configurações básicas de exemplo, tá? Nenhum desses caras aqui que vocês estão vendo na minha tela, nesse momento, dentro do N8N da aula, eles estão configurados para serem realmente funcionais, tá? É só para exemplificar para vocês aqui de maneira visual, e eu estou mostrando os exemplos no nosso outro N8N que está rodando ali, onde eu mostrei, por exemplo, o exemplo do Shadow Trigger que está rodando dentro da nossa equipe de vendas. E o outro exemplo que eu coloquei aqui é um Gmail. Vamos supor que você está esperando que um e-mail seja recebido para você poder ativar um fluxo. Você coloca aqui também esse nó aqui do Gmail Trigger ou qualquer outro nó que você esteja utilizando. Você pode também utilizar o nó do webhook para isso que eu vou tratar mais para frente. Mas aqui, nesse segundo ponto, eu estou citando especificamente os Event Triggers já automaticamente integrados dentro do N8N, tá? Tem várias opções, se você pesquisar aqui em Trigger, você vai ver que tem muitas opções de iniciadores de fluxo que você pode utilizar, um App Event aqui tem diversas ferramentas que você pode conectar para ficar esperando uma ação para ativar um fluxo, ou seja, é uma outra maneira de fazer uma ativação automática de um fluxo, só que com base numa ação de um usuário, seja você ou algum outro usuário que esteja ativando o seu sistema, tá? Muito importante também você aprender a utilizar esse tipo de nó aqui, mesmo que você não vá necessariamente utilizar especificamente, por exemplo, o nó do WhatsApp, é importante você saber que ele existe e você saber que você pode utilizar ele dependendo do que você estiver montando dentro do N8N, tá? Beleza, agora indo para o nosso terceiro nó aqui, nós temos os nós de sub-workflow dentro do N8N, tá? Esses também são nós extremamente importantes. Por que eu vou frisar especificamente que esses nós aqui são muito importantes? Porque o N8N tem alguns problemas quando você vai desenvolver fluxos um pouco maiores, tá? Um problema recorrente que eu e a nossa equipe tem enfrentado muito aqui utilizando o N8N, por exemplo, tá? Só para dar um exemplo para vocês, são os loops dentro do N8N, que pelo menos antes da versão 2.0, que é a versão que a gente ainda está explorando, o N8N ele não consegue lidar com múltiplos loops dentro de um fluxo. Simplesmente os loops eles não limpam os dados que estão sendo trabalhados junto com eles conforme as execuções estão sendo feitas e eles geram múltiplos e múltiplos dados repetidos dentro do loop. Isso é um problema que a gente só conseguiu solucionar separando as execuções em sub-workflows. Então vamos supor que tem, por exemplo, um dos fluxos que a gente montou, vou mostrar ele aqui para vocês já. A gente teve que separar em 10 sub-workflows para evitar problemas com os loops que a gente teve que inserir dentro do workflow, tá? É um workflow de coleta de dados e basicamente para evitar problema com os loops a gente teve que separar em vários e vários sub-workflows e utilizando esses dois nós aqui, isso é possível. Como é que funciona esses dois nós aqui? Deixa eu abrir isso rapidinho para mostrar para vocês. O primeiro nó seria esse cara aqui, que é o nó que envia dados para um sub-workflow. Então vamos supor que você foi lá, você precisou separar o seu workflow em dois. Você criou um sub-workflow, colocou lá os dados que você quer colocar dentro dele e colocou esse nó aqui dentro desse sub-workflow. Nesse nó aqui, ele vai servir como trigger, ou seja, como o nó que vai ativar esse sub-workflow. E nele você pode definir inputs aqui em add fields. Você pode dar um nome aqui para o input e definir aqui qual é o tipo desse input. Feito isso, esse nó aqui, sempre que ele receber algum dado de algum outro workflow seu, ele vai ativar o seu fluxo, ou seja, você pode vir aqui, definir um input que esse cara aqui pode receber, e aí você vai no seu fluxo que vai ativar esse cara, e você define aqui o dado que vai entrar naquele fluxo. Você pode deixar sem dado nenhum também, se você quiser só que ele seja ativado sem nada acontecer. Aí vai de como você preferir configurar, tá? E aí você pode aqui configurar como você vai se conectar, você pode aqui ver todos os fluxos que você tem a possibilidade de se conectar dentro do seu N8N, tá? Lembrando que o seu fluxo ele tem que estar ativo, publicado no caso na versão 2.0 para você poder utilizar isso daqui, tá? Só um adendo. E aí você vem aqui, define o dado que vai entrar no input do seu trigger que você configurou no outro fluxo. Você pode marcar a opção aqui para ele tentar sempre converter o tipo do input para o tipo que você configurou aqui nesse triggerzinho bonitinho. Você pode adicionar aqui nesse trigger quantos inputs você quiser que o seu fluxo receba, fazendo com que você possa passar múltiplos e múltiplos dados de maneira isolada de um fluxo para o outro, o que te dá muita possibilidade de execução aqui dentro do N8N, tá? Esse é um nó, esses dois nós são realmente muito importantes, são nós que podem ser utilizados de diversas maneiras e que são muito úteis dentro do N8N, tá? A gente aqui da equipe utiliza muito esses dois nós aqui, justamente para poder corrigir os errinhos que o N8N tem com
para lidar com múltiplos dados e com dados muito grandes, tá? São nós muito importantes. Eu recomendo que vocês deem uma boa explorada neles e tentem implementar aí, mesmo que seja só para testar nos seus fluxos, para vocês aprenderem a mexer nesses caras aqui, tá? Agora indo aqui para o nosso quarto nó, temos aqui o nó Split Out. Esse nó é extremamente simples, tá? Ele é bem autoexplicativo. O que ele faz basicamente é separar uma lista de itens. Vamos supor que você fez um request ao seu banco de dados. Vamos supor que você fez um request ao Baserow, que é o banco de dados que a gente já ensinou vocês a instalar aqui dentro do canal. Você fez um request ao Baserow, esse request te retornou uma lista com 10 itens. Só que essa lista, ela não veio como vários itens separados dentro do N2N. Tem dois tipos de lista que podem acabar sendo trazidos para o N2N, tá? E ele pode interpretar de duas maneiras. Ele pode interpretar uma lista como um array de itens separados, bonitinho, onde você vai conseguir, por exemplo, colocar o seu array dentro de um loop e ele vai passar item por item. Ou ele pode acabar, o seu nó, ele pode acabar retornando uma lista completa, ou seja, vem um único item, o N2N interpreta como um único item, mas esse único item na verdade tem uma lista de itens lá dentro. E aí que entra o caso de uso do nó Split Out. Vamos supor que você está entrando aqui com a lista de 10 itens, só que ela não está sendo reconhecida como os 10 itens, você vai entrar aqui com o Split Out, selecionar a chave principal dessa sua lista que está vindo como um item só, e ele vai separar essa lista que está vindo como um item só nos 10 itens da maneira correta, para você poder, por exemplo, inserir dentro de um loop e passar item por item, trabalhar item por item dentro do seu fluxo, tá? O nó Split Out ele serve para isso. Então, basicamente, o que você faria é, você conecta ele aqui com o seu nó do Baserow, do nó de algum outro local onde está vindo a sua lista, você puxa a variável aqui da chave principal da lista e ele vai se separar em vários pedacinhos. Eu vou trazer um caso de uso aqui agora, nesse exato momento, porque fica muito mais simples de se entender se eu mostrar para vocês como é que funciona esse nó aqui, tá? Vou dar uma pequena pausa só para trazer o fluxo aqui na tela. Beleza? Voltando aqui, vou mostrar para vocês aqui um exemplo de como você poderia utilizar o nó Split Out, tá? Montei aqui um fluxozinho de exemplo, vou fazer isso com todos os nós que eu quiser demonstrar para vocês, quando não tiver um caso de uso simples de exemplificar. Eu tô aqui, como vocês podem ver, eu utilizei um nozinho do Baserow para coletar alguns dados dentro de um banco de dados, passei com um aggregate para transformar esses 5 itens em uma lista com um único item, mas uma lista que esses 5 itens eles ainda estão contidos. Deixa eu abrir aqui, para ver que eu transformei essa lista de 5 itens separados em uma lista de 5 itens, só que como um único item, ou seja, o N2N interpreta a lista como um único item, apesar dela ter 5 itens dentro dela. E aí ele formou aqui essa listazinha com data, tá? Então como é que funciona? Vamos supor que o único dado que você recebe dentro do seu fluxo é essa lista com os 5 itens, mas o N2N interpreta ela como uma lista com um único item, tá? E aí que entra o nó Split Out. Então tá aqui a lista, tá? Ela tem os 5 itens, mas o N2N está tratando ela como se ele fosse um item só. Ou seja, se eu jogasse isso aqui dentro de um loop, ele não ia conseguir trabalhar item por item. E aí que entra o Split Out, tá? Eu puxei aqui o data pra cá, vocês podem ver que ele está citado aqui, e ele vai fazer um split em todos os itens que estão dentro dessa lista com o nome de data. Então se eu executar aqui o step, vocês podem ver que ele vai separar esses 5 itens assim como eles estavam aqui. Como 5 itens eu transformei em uma lista de um item só. Aqui ele separou novamente para 5 itens e aqui, por exemplo, como ele separou em 5 itens, eu poderia trabalhar item por item novamente. Esse é basicamente o caso de uso do Split Out, tá? Claro que você não vai fazer isso daqui que você está vendo na minha tela nesse exato momento, porque não faz sentido nenhum eu agregar os itens, a lista de 5 itens em um item só e depois fazer o split de novo, não faz sentido nenhum. Mas em muitos casos você está utilizando lá um nó code específico, você está utilizando algum nó que não é muito bem tratado dentro do N2N, ele retorna a sua lista como um único item dentro da plataforma, você vai ter que utilizar o Split Out para poder trabalhar item por item se você quiser, tá? Então é basicamente assim que você vai utilizar o nó. Ele é muito importante também justamente para esses casos de uso, quando você precisa trabalhar item por item e o seu nó está retornando aí toda a sua lista de item como um item só, tá? Próximo nó é justamente o aggregate, que eu já vou poder mostrar, que eu já mostrei para vocês como é que funciona, mas não custa nada eu mostrar novamente aqui, tá? O aggregate, ele basicamente funciona para transformar uma lista de 5 itens, por exemplo, como vocês viram ali no outro fluxozinho, em uma lista com um único item que contém todos os dados, ou seja, vamos supor aqui que você está trabalhando com esses 5 itens que estão vindo do meu Baserow aqui, eu passo pelo aggregate, tá? Os 5 itens estão vindo aqui. Eu poderia definir, por exemplo, aqui ele tá transformando todos os itens que estão vindo em uma lista só. Só que vamos supor que em vez de eu transformar em uma lista com todos os itens dela, eu queria transformar numa lista com só o ID. Eu quero só os IDs de todos os itens que estão vindo ali em uma nova lista. Eu posso vir aqui e executar o step e ele vai trazer só os IDs, tá? Isso aí vai do seu caso de uso, mais uma vez. Você pode utilizar algum item específico dentro da lista que você quer coletar e passar para frente para você poder trabalhar com todos esses dados juntos de uma vez, tá? Por exemplo, passando dentro de um code. Ou você pode vir aqui também e selecionar a lista toda, como eu mostrei para vocês, todos os itens. Ou você pode adicionar só os itens que você quer aqui, se for, por exemplo, o ID, a order e também aqui o título do vídeo, são os 3 itens que eu quero que ele traga. Ele traz aqui separado bonitinho
Eu poderia renomear esses fields também para o que eu quisesse, para eu poder identificar com mais facilidade ali na frente, tá? Em vez dele ficar com o nome padrão da variável que eu puxei, ele fica com o nome que eu vou colocar aqui, tá? Então tem múltiplas possibilidades que você pode fazer com o aggregate, só que na maior parte dos casos o que você vai fazer é pegar essa lista de 5 itens básicos que tá vendo aqui e transformar tudo em um item só para você poder trabalhar com cada um dos itens no seu nó ou no seu fluxo mais para frente, tá? Basicamente essa aqui vai ser a função principal, mas você tem muitas possibilidades que você pode fazer dentro desse nó aggregate, e aqui também você pode adicionar um outro campo aqui para incluir binários, tá? Isso aqui é uma opçãozinha a mais que o nó tem, que também é muito importante caso você queira trabalhar com dados em binário, tá? Então é basicamente assim que funciona o nó aggregate e o nó split out, tá? Eles vão trabalhar muitas vezes em conjunto dentro dos seus fluxos, porque eles trabalham com lista de dados. Muito provavelmente quando você estiver trabalhando com lista de dados, você vai acabar utilizando ambos os nós, tá? E aqui entra mais um nó aqui de edição de dados, que é o Edit Fields, tá? O Edit Fields também é um nó muito importante que você vai utilizar em muitos casos dentro do N8N. Um dos exemplos que a gente aqui da equipe mais utiliza para o nó Edit Fields especificamente, tá? Um exemplo prático aqui que a gente utiliza dentro do nosso ambiente vamos supor que isso aqui ele é um fluxo, ele é um pouco mais trabalhado do que isso aqui que vocês estão vendo, tá? Vamos supor que eu vou precisar de variáveis que eu vou utilizar para se conectar ao meu Basel, variáveis que eu vou se conectar com a API da OpenAI e variáveis que eu vou utilizar para se conectar com a API do YouTube. Vamos supor que a gente vai fazer isso daqui. Eu posso vir aqui no começo do meu fluxo, pegar um Edit Field, como vocês podem ver aqui, peguei diretamente do próprio N8N sem configuração nenhuma, e aqui no Manual Mapping eu vou adicionar as 3 variáveis que eu preciso, tá? Vamos supor que a API do YouTube, certo? A API do YouTube, a API da OpenAI e a API do WhatsApp, tá? Vamos supor que essas são as 3 variáveis que eu preciso trazer aqui, tá? Para o meu fluxo. Eu coloco esse cara aqui bem no começo do meu fluxo. E aí eu coloco ele aqui no começo do meu fluxo, nomeio ele como variáveis de ambiente, por exemplo, vou colocar aqui como variáveis. E sempre que eu precisar, por exemplo, da API do YouTube, em vez de eu ir lá e inserir manualmente dentro do meu fluxo, vamos supor que tem vários nós aqui, vou colocar aqui um AI Agent, vamos colocar aqui um if else aqui na frente, coloca aqui quando ele passar no true, um no code, vamos supor que o nosso fluxo seja esse cara aqui, tá? Bem basicão, tá? Não vou configurar nada, só para dar um exemplo para vocês. Vamos supor que passa por todo o meu fluxo aqui, ele entra os dados, eu puxo os dados que estão vindo aqui como input e passo para o agent, ele faz uma análise aí, passa pelo if else, e aqui no code, em JavaScript, eu vou precisar da variável da API do YouTube, por exemplo. Em vez de eu vir aqui e inserir manualmente dentro do fluxo, o que é errado, eu não vou ter um controle, não vou saber que eu tenho coisas hardcodadas dentro desse código. O que eu faço eu simplesmente entro aqui nesse code e pego aqui do nó das variáveis a variável da API do WhatsApp, da API do YouTube, da API da OpenAI que eu vou utilizar dentro do no-code, desse nozinho aqui das variáveis. E aí fica muito mais simples, sempre que eu precisar alterar alguma coisa dentro do meu fluxo relacionado às variáveis de API, relacionado a qualquer tipo de variável que eu estiver utilizando dentro do fluxo, como inputs que venham direto aqui do começo do fluxo, como dados que venham de algum outro fluxo, de algum outro local, eu posso simplesmente acessar esse cara aqui, que é o Edit Fields, e alterar as coisas somente nesse ponto do meu fluxo, que faz com que tudo fique mais organizado e mais fácil de alterar e de se editar. Ou seja, você não vai ter que ficar passando nó por nó dentro do seu fluxo para conseguir editar as variáveis. Você vem aqui no Edit Fields, edita somente nele e tudo continua funcionando sem nada ser quebrado, sem você ter que ficar se preocupando com esquecer de mudar a variável em algum ponto aleatório dentro do seu fluxo, em um nó que você já nem lembra mais como é que funciona, tá? Então, pelo menos para mim, na minha visão, essa aqui é a parte mais importante do Edit Fields, essa capacidade que você tem de definir as variáveis no começo do seu fluxo, mas também, é claro, se você quiser, vamos supor que você quer trabalhar com o output desse agent em múltiplos dados, em múltiplos pontos do seu fluxo, você pode adicionar aqui um Edit Fields na frente desse agent, como Agent Output, por exemplo, tá? Agent Output, e aí eu puxo aqui, conecto nesse cara, e sempre que eu precisar coletar o output desse agent em específico, eu venho aqui e coleto a variável que eu configurar aqui com o output do agent, tá? Vamos supor que esse cara aqui se chama output do agent. Eu puxo aqui a variável com o dado do output do agent e aí eu posso citar em qualquer ponto do meu fluxo, tá? Essa aqui é a principal função que a gente mais utiliza, pelo menos nos nossos fluxos, pro nó Edit Fields. É claro, você pode utilizar ele para modificar dados também, que é também a outra função principal dele. Se você entrar aqui, você pode ver que ele tem várias opções, você pode criar aqui múltiplos fields, você pode adicionar outros fields
que estão vindo daqui bonitinho. Você tem aqui outras opções onde você pode ignorar erros de conversão de dados. Aqui no Manual Mapping você pode mudar para JSON e inserir os campos que ele está recebendo aqui como JSON também. Vai da sua capacidade, do que você precisa fazer dentro do seu fluxo ou da sua necessidade, tá? O que importa é que esse Edit Fields aqui, esse Node Edit Fields, ele lida para trabalhar com qualquer tipo de dado dentro do Unit20 e ele é muito importante, você vai utilizar ele também muito nos seus fluxos, tá? Eu tô passando aqui para te avisar que isso que você tá vendo nesse vídeo é só a pontinha do iceberg. Isso que você vai ver aqui no YouTube é só o básico, são só as coisas mais simples. Se você quiser se tornar um verdadeiro especialista em inteligência artificial, em automação, em programação, em qualquer área da tecnologia, ou se você quiser ter acesso a esse fluxo e muitas outras ferramentas prontas para uso, eu te convido a fazer parte da nossa área de membros, o IA Comunidade Pro. Lá é onde a gente vai trazer conteúdo realmente avançado, onde a gente vai trazer coisas muito mais bem elaboradas e todo esse conteúdo, é claro, é gravado por mim e pelo André, que somos pessoas que já têm vários anos de experiência com trabalho na área da tecnologia, que tem know-how suficiente para te levar do nível mais iniciante possível até o nível profissional. Lá é onde você vai realmente aprender a colocar tudo isso que você aprende e vê aqui no canal, vai colocar para prática, vai colocar no seu dia a dia. Se isso chamou sua atenção, se isso aqui te interessou, eu te convido a clicar no link aqui embaixo e conhecer a nossa área de membros, conhecer o IA Comunidade Pro. Continuando aqui, os próximos dois nós que a gente vai trabalhar aqui são extremamente parecidos, tá? Eles funcionam de maneira similar dentro do Unit20, mas eles podem ser utilizados em situações diferentes para usos diferentes dentro dos seus fluxos, tá? Eu vou repassar eles dois aqui bonitinho. O primeiro deles é o if else básico, é uma operação extremamente simples que você utiliza em basicamente qualquer tipo de linguagem de programação, e o switch, que funciona basicamente como se fosse um switch case também da programação dentro aqui do Unit20, tá? É claro que eles têm as suas próprias utilizações dentro do Unit20, eles podem funcionar de maneira um pouco diferente do que o que você utilizaria dentro do código. Então vamos aqui passar para um exemplo de uso bem básico aqui deles, tá? Mesmo fluxo que eu estava trabalhando antes, eu vou executar aqui até as variáveis, só para a gente poder ver como é que o nó if else funciona primeiro, tá? Aqui no nó if else ele tem duas saídas, true or false, e aí você pode trabalhar aqui com as condições para ele sair como true ou como false, tá? Vamos supor aqui que eu estou trabalhando com a variável que se chama a, tá? Vamos supor aqui que a variável ela é uma variável de tipo texto, tá? Lembrando que você pode definir o tipo do dado que você está trabalhando, onde você também define aqui as operações que ele está fazendo, tá? Vamos supor aqui que o meu dado ele é do tipo texto, ou seja, uma string padrão. E se ele for igual a 1, que é justamente o valor que ele está vendo aqui, ele vai passar como true. E se ele não for o valor que está inserido aqui, ele vai ir para a rota false, padrão, tá? É um if else padrão aqui dentro do Unit20, mas que você vai precisar ir muito dentro dos seus fluxos, tá? Essa aqui é a configuração mais básica possível que você pode fazer dentro dele, lembrando que você pode vir aqui e adicionar mais condições. Tem um limite aqui, se não me engano, que são 7 ou 8 comparações que você pode fazer dentro do if else, até ele parar de deixar você adicionar outras opções aqui, tá? E lembre, e sempre que você adicionar outra opção, você vai poder adicionar aqui a operação, se ele tem que passar especificamente nessa condição e na condição de baixo também, ou se ele tem que passar em uma das duas condições, tá? Lembrando que esse valor aqui você só pode definir uma única vez para todas as outras condições que você for adicionar dentro do if else. Ou seja, se for necessário, você pode acabar tendo que adicionar mais de um if else dentro do seu fluxo, ou seja, vamos supor que você tem que comparar uma coisa muito específica aqui e uma coisa muito específica logo na frente, você pode adicionar dois if else para trabalhar com condições específicas diferentes, tá? Lembrando que ele também aqui tem um ignore case, se você quiser colocar ele por algum motivo dentro do seu fluxo. As settings são o padrão do restante do fluxo, tá? Então deixa eu colocar aqui para ele passar pela rota true, só para a gente poder trabalhar com o switch também. Então o if else é extremamente simples, tá? Mas ele é muito importante, eu creio que você já sabe como utilizar ele das suas experiências anteriores, senão essa trazinho básico que eu te dei aqui já é mais que suficiente para você entender tudo que você precisa trabalhar com ele. Lembrando que todos os nós que eu estou repassando aqui, vale a pena você dar uma explorada, ver todas as opções que ele tem aqui. E também, é claro, lembrar de sempre você tem que adaptar tudo que eu estou te ensinando aqui para dentro do seu caso de uso, dentro do fluxo do tipo de dado que você estiver trabalhando, ou dentro da lógica do workflow que você está montando, tá? E aqui dentro do switch, ele funciona de maneira similar ao if else, só que um pouquinho diferente, porque você, dentro do switch, ele não vai ter só o caminho padrão de true or false, você vai poder definir dentro do switch diversos caminhos que vão ser levados dependendo das condições que você configurar, tá? Primeira coisa que existe nesse nó aqui são rules, você pode definir aqui rules ou uma expression para definir os caminhos, tá? Mas o
padrão que você vai trabalhar mais, que você mais vai utilizar o switch é aqui no Rules, então é ele que eu vou explicar aqui principal para vocês, tá? Então vamos supor aqui que eu quero criar 3 caminhos diferentes pro meu fluxo, tá? Eu posso renomear cada um desses outputs, selecionando esse switchzinho que você acabou de ver aqui, tá? Vamos supor aqui que o primeiro nó aqui é o fluxo A correto, tá? Vamos supor aqui que eu quero que no primeiro caminho, que é o fluxo, que é o caminho A correto, desde que JSON A, ou seja, desde que o valor que está vindo aqui da variável A seja igual, seja igual a 1, ele vai partir por esse caminho. Ou seja, se eu executar esse cara aqui, ele vai sempre vir aqui por A correto, tá? Só que vamos supor que esse cara aqui, ele não é igual a 2, tá? A variável não responde 2. Se eu executar aqui, você pode ver que ele vai vir para qualquer outro output. Só que por que isso está acontecendo? Porque os outros outputs, eles não estão configurados. Vamos supor que esses caras aqui, eles não existissem. Se eu executar esse cara aqui com um caminho onde ele não passa pela condição que eu configurei e não tem nenhuma outra condição onde ele pode passar, ele vai simplesmente parar aqui, tá? E se você colocar para ele sempre dar o output aqui, ele sempre dá output de alguma coisa, ele vai passar um item vazio, porque a condição não foi concedida, ou seja, quando ele fez a verificação aqui, o seu dado ele não bateu com o dado que deveria estar aqui. Então, a não ser que você crie uma rota diferente para os seus dados poderem passar, uma rota vazia, por exemplo, para os seus dados sempre poderem passar, independente da condição que eles tiverem, ou você adicionar aqui uma outra rota, vamos supor aqui que eu quero que B seja igual a 2, ele vai ignorar a primeira rota e passar pela segunda, porque a primeira rota, a condição não está correta, mas a segunda rota, a condição vai estar correta, então ele vai passar apenas pela segunda rota, lembrando que ele passou aqui por cima porque esse cara aqui está marcado. Se eu desmarcar ele vai passar apenas pela rota correta. Então basicamente é assim que funciona o switch, tá? Ele é o que você vai utilizar quando você precisar passar seus dados por múltiplas rotas, dependendo de qual tipo de dado que estiver entrando dentro do switch, tá? Ele também é muito importante, ele funciona, como eu disse, de maneira similar ao if-else, mas você vai utilizar ele em casos diferentes, quando você estiver trabalhando com múltiplas rotas dentro do seu workflow, para múltiplos tipos de dados ou múltiplos tipos de input, tá? E agora, continuando para o nosso próximo nó, a gente vai trabalhar agora aqui com o nó code. O nó code é um caso um pouco mais específico, tá? Ele vai te dar muito mais liberdade do que a maior parte dos outros nós dentro do N2N, porque dentro dele você pode, vamos supor que você é um programador, ou não também, tá? Você pode gerar tudo com IA se você não souber programar. Você pode entrar aqui dentro do seu nó code, tá? Lembrando que ele tem a opção de você trabalhar tanto com JavaScript quanto com Python nas versões mais recentes do N2N. E aqui você pode configurar basicamente qualquer tipo de código dentro do N8N, tá? Ele tem algumas limitações específicas do ambiente do N8N, das ferramentas que você vai poder utilizar, das libs que você vai poder utilizar, mas se você der uma pesquisadinha, conversar bonitinho com o GPT, com o Google Gemini, a ferramenta que você estiver utilizando para te ajudar a gerar o código, entender quais são as limitações do N8N, você vai poder fazer basicamente de tudo dentro de um nó code, desde se conectar a alguma page, algum serviço que você tem rodando. Vamos supor que você está utilizando o Baserow. Tá, vamos supor que você está utilizando o Baserow, que é o database que a gente mais utiliza aqui nas aulas, porque é o que a gente ensinou vocês a auto-hospedarem. E você quer trabalhar com paginação dentro do Baserow, fazer isso dentro do N8N de maneira normal, sem utilizar os recursos que eles te dão ali, seria muito complicado, porque você teria que fazer um sistemazinho de loop para ele ir passando página por página, daria muito trabalho, tá? Supondo que o Baserow ele não teria um sistema de paginação nativo dentro do componente dele, tá? Então você poderia, por exemplo, montar um nó code com os seus dados de requisição para o seu Baserow e dentro desse nó code já adicionar um sistemazinho de paginação embutido no código, tá? Que faria com que ele retornasse como output basicamente a mesma coisa que o nó nativo do N8N, só que com todos os dados, já que a paginação foi feita da maneira correta, tá? Basicamente é assim que funciona o nó code. Você pode fazer basicamente de tudo aqui dentro, desde que você saiba quais são as limitações da ferramenta, quais são as limitações do N8N, tá? Então, se você for trabalhar com o nó code, você vai ter muito mais liberdade, você vai poder se conectar a diversas ferramentas, mesmo que elas não estejam nativamente integradas no N8N, você só vai ter mesmo que parar para dar uma pesquisadinha antes para saber quais são as limitações do N8N. Eu recomendo que se você estiver trabalhando com isso aqui, seja você programador ou não, você dê uma conversada com um modelo de IA para você poder entender quais são as limitações do N8N no caso de uso do nó code, tá?
Mas se você quiser trabalhar com uma coisa ainda mais segura que o no-code para fazer requests à API principalmente, você pode utilizar o no-HTTP request, tá? Lembrando que o no-code você pode fazer muito mais coisas do que só se conectar a uma API, você pode trabalhar com qualquer tipo de controle de dados, condição de dados, para basicamente qualquer coisa, tá? Tudo que você poderia fazer no código, você pode fazer dentro do no-code, como eu disse, com as pequenas limitações da N2N a ferramentas externas e libs externas. Trabalhando aqui no HTTP Request, tá? Ele é um nó que vai basicamente fazer requisições a diversos tipos de APIs. Você pode configurar basicamente qualquer tipo de requisição HTTP dentro do HTTP Request. Você também pode configurar outros tipos de requisição, mudando aqui de Fixed para Expression. Você pode mudar aqui o método, basicamente o que você quiser, tá? E aí, dentro aqui do no-HTTP Request, você pode configurar qualquer tipo de request. Você tem aí uma API que se conecta a algum tipo de banco de dados, algum tipo de coleta de dados muito específica que você não tem um nó nativo dentro do N2N, você pode utilizar o HTTP Request para fazer isso sem nenhuma dificuldade. Você entra lá dentro da doc da sua API, procura qual é o método que você vai utilizar no request que você vai colocar, insere aqui a URL do endpoint da API que você está utilizando. Você pode configurar a autenticação de maneira usando aqui a autenticação do próprio N2N, que é muito importante para você, por exemplo, se estivesse conectando a API do Google, toda aquela parte, aquela balela do Google dá maior trabalho de fazer, que você tem que acessar toda aquela telinha de configuração, entrar dentro do seu console do Google, configurar o auth, e aí quando você vai executar a primeira vez a sua aplicação, você tem que abrir o navegadorzinho do Google, dar acesso à sua conta, utilizando a autenticação nativa do N2N. Eles fazem todo esse processo de maneira automática para você uma única vez, depois eles ficam renovando o seu token de autenticação, o que é extremamente importante se você estiver trabalhando com APIs como a API do Google, com qualquer tipo de API do Google que existe, o OAuth 2 para poder fazer a autenticação e o uso das APIs, tá? Então, o Authentication aqui é extremamente importante se você estiver trabalhando com APIs que utilizam o OAuth 2 como sistema de autorização, tá? Lembrando que você pode aqui definir um Credential Type de maneira definida, ou você pode simplesmente vir aqui um Generic Credential Type e conectar qualquer tipo de credencial aqui dentro do nó no HTTP Request, assim como em qualquer outro nó que você tenha autenticação, tá? Isso abre uma possibilidade extremamente grande de coisas que você pode fazer utilizando esse nó aqui. Você basicamente consegue se conectar a qualquer tipo de API que você possa pensar. Lembrando, é claro, que se você não quiser utilizar o sistema de autenticação aqui, você pode mandar carry parameters, headers e body de maneira completamente livre da maneira que você quiser utilizando esse componente. Lembrando que você pode definir aqui como chave e valor usando esses campos abaixo aqui, que fica mais simples de fazer a montagem, ou você pode mudar aqui para JSON e inserir o JSON que você pega, por exemplo, vamos supor que você pegou direto lá da documentação da sua API, você pode vir aqui e inserir por padrão o JSON já com todos os dados do request que você vai fazer. Descendo aqui embaixo tem algumas outras opções que você pode adicionar que também são importantes para caso você esteja fazendo request a APIs externas, tá? Tem aqui o batching, ignore SSL, array formatting, carry parameters, lowercase, headers, redirects, response, pagination, proxy. Tem muitas coisas que você pode fazer aqui, tá? Inclusive o sistema de paginação que funciona muito bem, a gente tem utilizado ele bastante recentemente, para não ter que fazer sisteminha com loop, tá? Então tá aqui, você pode utilizar o no-HTTP Request para fazer request a qualquer tipo de API que você estiver utilizando dentro do seu fluxo, tá? Lembrando que a configuração dele vai da API que você estiver utilizando, tá? Dá uma olhada na documentação da API que você estiver utilizando para você entender como você preenche cada um dos dados aqui, do endpoint, do método, do body que você vai passar de header, que você vai passar no endpoint como carry parameters, tá? Isso aí vai da sua API, você vai ter que dar uma pesquisada no caso da API que você estiver utilizando, tá? Então vamos continuar aqui. Próximo nó é o loop. O do loop, como ele por padrão já funcionaria em outros locais, ele também vai funcionar aqui dentro do N8N, tá? Como é que ele funciona? Vai entrar ali uma lista de dados, ele vai passar item por item para você poder trabalhar item por item sem ter que separar em múltiplos sub-workflows, que daria uma trabalheira do caramba. O nó do loop, hoje em dia no N8N ele funciona de uma maneira muito melhor do que ele já funcionou anteriormente. Eu lembro que ele era extremamente bugado nas versões anteriores do N8N, assim como ele também é extremamente bugado dentro do Linkflow das últimas vezes que a gente utilizou. Mas hoje em dia o nó do loop ele funciona razoavelmente bem, tirando aquele erro que eu já comentei anteriormente dele acabar não conseguindo limpar os dados que ele está trabalhando dentro de uma execução muito grande.
Mas isso é o de menos, no geral ele funciona muito bem, tá? Estou aqui com o nosso fluxozinho mais uma vez para dar um exemplo de uso bem básico aqui de do nó do loop. Aqui eu tenho um get many rows num banco meu do Bazel que tem 8 itens. Vamos supor que eu quero trabalhar item por item. Se eu executar aqui o meu loop, você pode ver que ele passou um único item para frente. Se eu executar o workflow todo, você pode ver que ele vai passar item por item. No caso aqui foi extremamente rápido. Deixa eu adicionar um wait para a gente poder verificar um pouquinho melhor como é que funciona o sistema todo aqui, tá? Adicionar um wait de 1 segundo. Beleza, bonitinho aqui. Se eu executar, vocês podem ver que ele vai passar item por item, tá? Tá passando o primeiro item, passando o segundo, o terceiro e assim por diante, tá? É assim que funciona o sistema aqui do loop. Lembrando que, além dele fazer todo o sistema aqui de passar item por item e tratar item por item, você pode conectar qualquer tipo de nó dentro do N2N para trabalhar com os dados que você está passando por dentro do loop. E ele tem aqui alguns sisteminhas de configuração, tá? Se eu voltar aqui para o fluxo padrão, vocês podem ver que eu posso definir a quantidade de itens que ele vai passar para frente de uma vez. Eu posso aqui também adicionar um reset dentro desse loop, tá? Apesar de que o reset não funciona tão bem quanto ele deveria, você pode também ali adicionar para ele se resetar sempre que ele for finalizado, tá? Então é assim que funciona o sistema do loop. E agora nós estamos indo aqui para a reta final nos nossos últimos 4 componentes essenciais, tá? E por fim tem os 2 nós bônus que eu resolvi colocar mais nesse vídeo aqui, só para poder mostrar para vocês um caso um pouco mais específico, mas que vai ajudar para quem estiver trabalhando com fluxos um pouco maiores, com dados grandes dentro do N2N, tá? Quando a gente chega lá eu falo um pouco mais sobre isso. Então bora continuar aqui. Agora os 2 nós que vão roubar a cena é o webhook e o response to webhook. Quem acompanha recentemente os vídeos aqui do canal já viu usando esses 2 nós aqui para poder me conectar a ferramentas externas, tá? É justamente para isso que eles vão servir. O webhook ele funciona como um webhook de qualquer outro tipo de aplicação. Se eu abrir ele aqui, vocês podem ver que eu posso definir um metro, posso definir aqui como eu posso dizer, a URL personalizada do meu webhook. Posso adicionar aqui uma autenticaçãozinha básica para eu poder ter mais segurança na hora de fazer a conexão com esse webhook. Inclusive, sempre que você estiver configurando um webhook que não seja para teste, seja para produção, é muito recomendável que você adicione uma autenticação para não ser qualquer pessoa que vai poder fazer um request com o seu webhook, tá? Isso é muito importante. Se atente bem a isso quando você estiver fazendo o processo de configuração dos seus webhooks. Ele também aqui tem outras opções que você pode adicionar aqui, como um webhook deve ter mesmo, ele precisa ter muitas opções de configuração. Mas no padrão que você vai utilizar ele é colocar no método post, pegar aqui essa URL de produção, a sua URL de teste, vai aí dependendo do que você estiver fazendo no momento, copiar ela, colar na sua aplicação e aí você ativa ou coloca em produção aqui o seu fluxo e ele fica sempre ali escutando para qualquer requisição que a sua aplicação externa fizer, responder e ativar o seu fluxo por meio desse nó aqui do webhook. Pegando um exemplo das aulas que eu configurei anteriormente, tem um disparador do WhatsApp que a gente fez aqui, por exemplo, que funciona com esse nó aqui do webhook. A gente conectou ele a ferramentazinha que a gente montou com front-end no Diad, e sempre que chegava que eu acionava o sistema pelo front-end, ele enviava uma mensagem aqui, meu webhook recebia essa mensagem e ativava o meu fluxo que enviava as mensagens para os meus leads, tá? E o Response to Webhook, ele funciona da maneira autoexplicativa que ele mesmo já deixa claro na hora que você vai entrar nele aqui, tá? Você pode definir qual item ele vai responder para o webhook, mas basicamente o que você vai fazer é, sempre que tiver um webhook dentro do seu fluxo, no final do fluxo você pode colocar um Response to Webhook e ele vai enviar uma resposta ao fim da execução do seu fluxo para a origem de onde os dados que ativaram o webhook está vindo. Então, dando mais uma vez o exemplo da aula que eu gravei aqui recentemente, se vocês quiserem, você pode dar uma olhada no vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui na descrição, ou vai aparecer aqui no cardzinho no momento que eu estou falando sobre isso. Quando as mensagens terminavam de ser enviadas no sisteminha de envio de mensagens que eu criei, o noRespond to Webhook me avisava lá na minha plataforma, ou seja, assim que o fluxo terminava de ser executado, o Respond to Webhook era executado e ele enviava uma mensagem para minha ferramenta de origem, onde os dados vieram originalmente para ativar o meu fluxo no N2N, uma mensagenzinha bem simples falando de que as mensagens já foram todas enviadas e finalizadas. Ou seja, esses nós aqui eles sempre vão trabalhar em conjunto, lembrando que o noRespond to Webhook ele não é obrigatório. O webhook ele funciona tranquilamente sem o noRespond to Webhook, porém o noRespond to Webhook claramente só vai poder ser inserido dentro de um fluxo e configurado se caso exista um webhook já configurado dentro desse fluxo, porque se não existe um webhook, o Respond to Webhook não tem função, logo você não consegue adicionar ele. Diferente do webhook, que pode sim ser adicionado a qualquer fluxo e configurado a qualquer momento, sem a necessidade desse cara aqui estar no mesmo fluxo que ele, tá? Então é basicamente assim que funciona o sistema de webhook. Vocês já viram eu utilizando esse sistema em várias e várias aulas aqui, e qualquer dúvida que vocês tiverem, lembrando de qualquer um dos componentes que eu estou mostrando aqui, ou tiver alguma dica, alguma
crítica construtiva sobre a aula aqui, sobre algo que eu deixei passar, se vocês queriam que eu tivesse dado mais exemplos práticos de uso de cada uma das ferramentas, de cada um dos nós, deixa um comentário aqui embaixo, me fala para eu poder melhorar as próximas aulas, para eu poder trazer um conteúdo melhor aqui para vocês. Se vocês não estiverem gostando de algum ponto da aula, se vocês acharam que eu tô falando muito rápido ou que eu tô me enrolando muito nas explicações, tá? Então, feito isso, esses dois nós aqui também já estão bem explicados. Vamos partir para os dois nós finais aqui da nossa plataforma, tá? Pera aí que sem querer eu tirei o zoom do meu navegador, pronto. Voltando aqui, agora a gente tem um dos nós mais importantes de todo o N8N atualmente, que é o nó do AI Agent. Aqui, como vocês podem ver, eu deixei esse nó com basicamente tudo que você pode configurar dentro dele. Claro que eu não coloquei todas as tools, todos os sistemas de memória, todos os sistemas de chat, mas o que eu quero dizer é que eu deixei todas as funções que esse cara aqui pode receber, as funções principais pelo menos, para vocês poderem ter uma visão geral de como ele funciona, tá? Vamos trabalhar primeiro com o nó principal, que é o nó do AI Agent. Deixa eu acessar ele aqui. Nó do AI Agent, para quem já utiliza o N8N, ele é balela, tá? Todo mundo já viu isso daqui, todo mundo já usou, todo mundo já viu algum vídeo de alguém ensinando como configurar esse cara. A gente mesmo já tem um vídeo aqui no canal, se você quiser dar uma olhada depois, fazendo um overall total de tudo que você pode fazer com o nó do AI Agent. Então aqui eu vou passar de uma maneira um pouco mais simples, só para vocês poderem entender melhor como é que ele funciona, tá? AI Agent por padrão, você pode vir aqui e definir um input para ele. Você pode conectar um chat trigger aqui para poder fazer testes, você pode utilizar um guardrail node para poder ativar esse cara só quando você deixar manualmente ir lá e permitir que esse nó seja ativado, ou simplesmente definir aqui embaixo, onde você pode definir uma mensagem padrão, ou puxar alguma variável do seu fluxo para ativar esse agent, tá? Você pode adicionar aqui essa opção do require Specified Output Format, para você poder adicionar um output parser, que vai fazer com que o seu agent sempre responda de uma maneira específica aos inputs que ele receber. Aqui tem um Enabled Fallback Model, onde você pode adicionar um modelo LLM a mais aqui, só para ele ter um fallback, para ter certeza que o seu output vai sair da maneira certa, ou para ter certeza que o seu agent está tendo o raciocínio correto com base no prompt que você passa para ele e com base no input que ele está recebendo. Aqui nas outras opções você pode adicionar um System Message, que vai fazer com que você possa adicionar um prompt mais detalhado para ele, além do input aqui do usuário. Tem o Max Iterations, para você poder controlar a quantidade de vezes que esse cara aqui vai ser ativado, para ele não estourar os seus limites de cota, os seus limites de dinheiro que você tem configurado dentro da sua plataforma. Tem aqui Return Intermediate Steps, que você pode fazer com que ele retorne tudo que ele está pensando ao longo do tempo. Tem um Automatic Pass-Through Binary Images, para ele não ficar tentando ler imagens binárias que vêm dados gigantescos quando a imagem está transformada em binário, e aí você adiciona essa opçãozinha aqui, para ele não ficar lendo e gastando token com coisa que ele não vai entender nada, que não faz sentido. Tem aqui o Enable Streaming e o Batch Processing também, que são outras duas opções que vão ser menos utilizadas, mas que são importantes para caso você esteja trabalhando com dados mais específicos dentro do agent, tá? Aqui no Settings padrão, todos os settings do N8N são basicamente as mesmas opções, por isso que eu não estou passando aqui um por um. E basicamente o AI Agent é isso daqui, tá? O que vai ser mais importante para o AI Agent, é claro, são as tools e as outras ferramentas que você vai conectar a ele, e mais importante de tudo, o prompt que você vai dar para esse cara. O prompt é sempre a alma do seu AI Agent, é o que vai instruir ele a fazer, lidar com os dados que ele está recebendo, lidar com os dados que ele está passando para frente. O mais importante do AI Agent sempre vai ser o prompt. Como você instrui seu agent, é sempre a parte mais importante da configuração dele. Mas é claro, além do prompt, da configuração do seu agent e do input que ele vai receber, tem aqui o modelo que você vai conectar, tá? Modelo padrão aqui, você pode conectar, todos eles são basicamente a mesma coisa. Se conecta aqui a sua credencial, seleciona o modelo pela lista ou passa aqui a expressão com o nome bonitinho dele. Aqui você pode adicionar algumas tools menores desse cara, você pode adicionar aqui várias configurações ao seu modelo, mas basicamente aqui a parte de modelo funciona como em qualquer outra ferramenta onde você pode selecionar modelos, tá? Você pode acessar aqui a opção dos modelos aqui. Se eu desconectar esse cara, você pode ver que tem diversas opções aqui. Como se você já utiliza, você já sabe que existem muitas opções nativas do próprio N8N. Você também pode adicionar um HTTP request para fazer a conexão com o seu modelo, tá? E como vocês podem ver, como eu já mostrei aqui para vocês, tem as várias opções aqui como Frequency Penalty, Maximum Number of Tokens, Response Format, Presence Penalty. Tudo para você poder configurar o seu modelo da maneira correta, para que o seu agent consiga utilizar ele da maneira mais não posso dizer, da maneira mais performática possível e gastando o mínimo de tokens possível, porque trabalhando com LLMs, trabalhando com tokens e tudo mais, você quer sempre o máximo de performance possível, porque a performance é o que vai fazer você economizar o seu dinheiro que você investiu lá dentro da plataforma e evitar gastar dinheiro com requisições que não fazem sentido, com respostas do seu agent que estão saindo todas erradas.
Configuração aqui é muito importante, eu recomendo que você tenha bastante cuidado nesses dois pontos, tá? A parte de memória é só para adicionar uma memória do seu agent, você pode ter um Redis configurado dentro da sua stack, como a nossa stack do N2N tem, ou você pode adicionar uma memória externa, você pode adicionar uma memória básica aqui do N2N. Se você desconectar esse cara aqui, você pode ver que ele tem várias opções. Você utiliza a que for melhor para vocês. Lembrando que o Simple Memory ele é recomendável você utilizado apenas para testes, tá? Ou para uma stack mais simples que não tem workers, para evitar problemas. Aqui nas tools, existe basicamente qualquer tipo de tool. Se você clicar aqui nesse maisinho, você vai ver que tem diversas opções de tools, de nós, de configuração do próprio N2N, de várias ferramentas externas, de muitas, literalmente milhões de tools aqui, milhares de tools que você pode configurar. E com o HTTP Request Tool e o MCP Client Tool, você tem ainda mais opções. Literalmente elas se tornam quase infinitas, já que você pode chamar basicamente qualquer tipo de serviço com uma tool do seu agent, tá? Lembrando que entrando nas tools aqui, você pode dar controle a campos para o seu agent, ou seja, você clica aqui nesse símbolozinho aqui e agora o agent está controlando o que vai entrar no input, ou seja, o que vai ser inserido nesse campo aqui. E aí vai de você adicionar aqui uma descrição e, é claro, instruir ele no prompt dele para ele saber o que ele tem que inserir e como ele tem que utilizar cada uma das tools deles. Mas as tools são ferramentas muito poderosas para o seu agent, que podem ser muito importantes. Vamos supor, por exemplo, que você está configurando um agent que está respondendo um sistema de pesquisa. Você pode conectar uma tool aqui de pesquisa no Google para ele, você pode conectar uma tool que se conecta ao seu banco de dados para ele ficar pesquisando ali dados sobre a sua base, dados sobre algum assunto específico que você tem guardado dentro do seu database, sobre a sua empresa, sobre o seu negócio, sobre o seu produto, vai do que o seu agent precisar. E por último aqui a gente tem a opção do Structured Output Parser, tá? Que tem aqui o básico onde você pode inserir um output JSON, ou até mesmo tem aqui o Autofix, que faz com que você conecte um modelo a mais aqui para fazer uma verificação e ter certeza, tipo 100% de certeza mesmo, de que o output do seu agent sempre vai seguir o padrão que você inserir aqui como um JSON, tá? Isso aqui também é bem importante, o Structured Output Parser, para você ter um controle melhor sobre os dados que estão saindo do seu agent quando você não estiver trabalhando só com um sisteminha de envio de mensagens, tá? Se estiver trabalhando com um sisteminha de envio de mensagens, isso aqui vai ser praticamente inútil, porque não faz diferença como o output dele está saindo, desde que ele esteja conseguindo responder uma mensagem bonitinha, estruturadazinha, que faça sentido. Só que se você estiver trabalhando com outros tipos de dados, vamos supor que o seu agent está trabalhando com listas de vários itens, você precisa que ele responda de uma maneira específica com cada uma das informações de cada um dos itens, aí o Structured Output Parser vai ser muito importante. Você vai precisar montar uma estrutura JSON padrão aqui, inserir a estrutura JSON aqui para o Structured Output Parser controlar como o output do agent vai estar sendo montado e também instruir, é claro, no prompt do seu agent como ele tem que fazer o output dele, tá? E por fim aqui, um nó que vocês mesmos já viram eu utilizando em vários testezinhos pequenos aqui dentro desse vídeo e também nos outros vários vídeos que a gente tem sobre o N2N aqui, tem o nó do Database, que é o último nó aqui dos nós essenciais, tirando os dois nós bônus que estão aqui na frente. Esse nó do Database, eu deixei como exemplo aqui o Basel, mas você poderia utilizar qualquer tipo de database, qualquer tipo de planilha, qualquer tipo de nó que você utiliza para fazer, para guardar os seus dados, tá? Inclusive você não precisa necessariamente utilizar um nó nativo do N2N, você poderia utilizar um HTTP Request para se conectar ao seu database e coletar os seus dados. Mas eu deixei o Basel aqui só como exemplo, porque é o nó e é a ferramenta que a gente mais utiliza para coleta de dados e armazenamento de dados aqui, tá? Eles são muito importantes porque eles sempre vão te dar várias opções de criar, deletar, guardar dados, coletar dados, atualizar dados dentro do seu ambiente onde você deixa os seus dados salvos bonitinho. Vocês podem ver que ele está com um errinho, mas é porque eu só não configurei o database nesse nó específico no ambiente da aula, tá? Mas, basicamente, os nós de database, como vocês viram eu utilizando aqui nos vários testes, eles são muito importantes porque eles vão sempre te dar acesso aos dados que você está armazenando fora do seu N8N. Isso é muito importante porque você não vai ficar armazenando coisas dentro do seu N8N. Não tem como você ficar fazendo isso. Mesmo que você encontre uma maneira, você provavelmente vai acabar sobrecarregando a aplicação se você ficar guardando dados nativamente dentro do N8N. Você não quer fazer isso. O máximo que você vai fazer dentro do N8N é trabalhar com dados temporários ali, que são salvos temporariamente. Depois você vai lá e limpa eles, utilizando, por exemplo, as tables que o próprio N8N tem aqui. É um sistema novo que eles adicionaram recentemente. Mas basicamente o que você vai fazer com todo e qualquer tipo de nó do database que você estiver utilizando, seja o Basel, seja um database externo que está dentro da sua stack, seja um Redis, seja, por exemplo, sei lá, um Google Sheets, que seja um Google Tabelas ali,
Tanto faz, um Excel vai da sua escolha, vai da ferramenta que você está utilizando para armazenar os seus dados. Mas o importante é, você tem que ter um sistema de dados externo para você poder armazenar e trabalhar com os dados que tem que ser salvos permanentemente dentro do seu sistema, tá? Isso aqui vai ser importante, mesmo que por hora você não tenha nenhum sistema de armazenamento de dados. Acredite em mim, você vai precisar de um sistema de armazenamento de dados, e se você estiver utilizando o N2N, você vai precisar aprender a utilizar ele, seja com algum nó nativo que o N2N disponibiliza para você, ou seja com a API e os HTTP requests da ferramenta que você estiver utilizando, beleza? E por último aqui, temos os dois nós bônus que eu falei, que eu venho citando desde o começo do vídeo para vocês, que eles são basicamente nós que você vai poder utilizar para trabalhar com dados internos do N2N, tá? Isso aqui é uma coisinha um pouquinho mais avançada, que se você ainda é iniciante, eu recomendo que você, no máximo aqui, dê uma olhada para você entender como é que eles funcionam, qual é o uso desses nós aqui, principalmente dentro do ambiente, mas eu não recomendo você partir para a utilização deles logo de cara, porque vai ser uma coisa muito mais específica, você não necessariamente vai ter que utilizar esses caras aqui o tempo todo dentro do N2N. E também eles são mais difíceis de configurar, mais complicados de fazerem funcionar da maneira correta, tá? Tem que tomar mais cuidado, tem que fazer tudo com mais calma aqui, tá? Eu vou trazer um exemplo prático também para vocês entenderem como a gente está utilizando esses nós no nosso ambiente, por exemplo, para poder facilitar o entendimento de como é que esses caras aqui podem ser úteis dentro dos seus fluxos, como você pode utilizar ele se você precisar, se estiver trabalhando com dados grandes, tá? Então, basicamente, vamos por partes aqui, tá? Vamos trabalhar primeiro com o nó SSH. Como é que ele funciona? O nó SSH, você vai poder configurar aqui dentro das configurações dele aqui. Você pode adicionar um comando, você pode adicionar um arquivo, você pode conectar aqui a credencial, tá? A credencial de configuração é basicamente a conexão com o seu ambiente interno do N2N, ou seja, isso aqui muito provavelmente você só vai conseguir utilizar da maneira correta se você tiver um N2N auto-hospedado, porque isso aqui vai mexer com os dados direto da sua aplicação, dos dados internos da sua aplicação, os diretórios internos do seu N2N, do ambiente ali do seu Docker, do ambiente do container do seu N2N. Esse sistema aqui de código SSH e salvamento de dados em diretórios, de trabalho de dados com dados que estão salvos em diretórios locais, você tem que tomar muito cuidado quando você estiver trabalhando com isso, porque você vai estar mexendo com diretórios, com dados, com arquivos que estão dentro do seu ambiente local, ou seja, você vai estar inserindo e trabalhando com dados dentro do seu ambiente local. Isso, por que você vai utilizar esse sistema, tá? Essa provavelmente vai ser a primeira dúvida que vai vir na sua cabeça. Esse sistema aqui, ele é muito importante quando você estiver trabalhando com dados muito grandes dentro do N2N, tá? Vamos supor que você está trabalhando com binários de imagens de alta resolução, tá? Um exemplo de algo que a gente tem mexido recentemente aqui, e que é um exemplo que você vai muito provavelmente utilizar o SSH. Ou em vez de você estar utilizando imagens de alta resolução, você está baixando vídeos. Vamos supor que você está tentando fazer um sistema de backup dos seus vídeos de alguma ferramenta, do seu, sei lá, do seu Instagram, do seu YouTube, do seu Drive, tanto faz, onde você estiver baixando seus vídeos. Os vídeos são dados extremamente grandes, principalmente se você estiver trabalhando com, além do arquivo do vídeo, você também está gerando transcrição para você poder salvar bonitinho, alimentar um agent com uma base de dados, sei lá. Vamos supor que você está trabalhando com dados muito grandes dentro do N2N. Se você tentar trabalhar com esses dados pelo front-end, se você tentar fazer esses dados serem passados de maneira normal aqui pelo front-end, passando pelos seus fluxos bonitinhos onde você pode visualizar, isso muito provavelmente não vai funcionar. Você vai exceder o limite de dados limite de tamanho de dados que você pode trabalhar dentro do N2N. Ele não vai deixar você trabalhar com os dados, você vai enfrentar um monte de erros quando você conseguir trabalhar com uma parte. Ele vai acabar dando um erro mais pra frente por conta da quantidade de dados que ele está passando por dentro do fluxo de uma vez. E aí que entra o caso de uso dos nós SSH, onde você pode trabalhar com os dados tudo de maneira interna no seu ambiente. Você pode trabalhar com os diretórios internos da sua aplicação, onde você não vai ter esse limite de dados. Só que isso tem que tomar muito cuidado, porque você não pode sair colocando dado em qualquer lugar dentro do seu ambiente para você não quebrar a aplicação. Você não pode soltar dado dentro da raiz do seu ambiente, você não pode sair criando diretório em locais aleatórios e depois não sabe onde estão esses diretórios, principalmente se você não sabe utilizar o terminal para você poder identificar o que tem dentro do seu ambiente, tá? Então esses dados aqui, os códigos SSH, os códigos que você vai utilizar para poder interferir com o seu ambiente local, com o seu ambiente interno do N2N, eu recomendo mesmo que você somente utilize se você for um cara mais experiente, estiver realmente trabalhando com fluxos mais complexos, com dados muito maiores do que o N2N suporta por padrão dentro da interface dele aqui, tá? E eu vou trazer aqui agora um caso de uso desses dois nós, só para vocês poderem verificar não, poderem entender mesmo qual é um caso de uso prático de como vocês poderiam precisar disso daqui e como configurar um nó SH para vocês poderem entender um pouco melhor, tá? Fiz uma pequena pausa aqui só para poder abrir
o fluxo para vocês, tá? Como vocês podem ver aqui, esse é um fluxo maior e que utiliza vários componentes SH e também alguns componentes de armazenamento de dados dentro do disco da minha aplicação aqui, tá? Então eu vou dar um zoomzinho aqui para vocês poderem dar uma olhada, eu vou repassar aqui alguns dos nós que eu tenho rodando, tá? Primeiro nó aqui, esse SH, vocês podem ver que ele faz um check no FFmpeg. Como é que esse nó aqui funciona? Eu vou abrir ele aqui e vou abrir o código dele, que vocês podem ver, extremamente simples, tá? Ele está basicamente verificando se o FFmpeg, que é uma aplicação externa, ele está instalado dentro do meu ambiente. Se ele não estiver instalado, o que ele faz basicamente aqui? Ele passa por um if else, faz um fallback de limpeza de dados aqui também em outro nó SH, tá? Se eu abrir esse nó SH, vocês podem ver que ele tem um sisteminha aqui de identificação de dados. E como é que funciona? Ele basicamente vai verificar dentro de um diretório local que eu tenho aqui dentro da minha aplicação, que foi criado por outro nó SSH ou manualmente, eu não lembro exatamente como é que a gente montou esse sisteminha aqui, mas ele basicamente está fazendo uma verificação em um diretório local dentro do container do N8N. E é isso que esse código SH está fazendo, ele está verificando esse diretório dentro do container, verificando se tem dados lá dentro, se tiver alguma coisa armazenada dentro desse diretório, ele vai lá e limpa esse diretório. Por que ele limpa esse diretório? Ele limpa esse diretório porque esse diretório tem dados temporários que a gente utiliza dentro desse fluxo aqui, que basicamente é um fluxo de coleta de transcrição de dados, tá? Transcrição de dados não, de transcrição de vídeos. E aí aqui na frente ele tem um download Nextcloud StringZip, onde ele basicamente se conecta com o nosso Nextcloud. Você pode ver aqui que tem todas as variáveis de configuração para poder se conectar à API do Nextcloud. Ele baixa lá um arquivo do nosso Nextcloud, um arquivo de vídeo, né, que a gente insere dentro de uma pasta específica dentro do Nextcloud. E aí ele vai lá, se conecta com o Nextcloud por meio desse código aqui do request da API, se conecta ao Nextcloud, faz o download do arquivo, o arquivo vem aqui para dentro do meu diretório local do N8N, onde ele faz o download direto para dentro do diretório. Aqui ele faz um parse path para a gente poder identificar onde é que está o diretório, faz o unzip do arquivo, porque quando ele faz o download do arquivo de vídeo, ele baixa o arquivo de maneira zipada, e aí ele tem aqui um código SH para poder fazer o unzip do arquivo que foi baixado para dentro do diretório local do N8N. Ou seja, os códigos SSH, eles são basicamente utilizados para poder fazer trabalhos com todo tipo de dado dentro do N8N que você não vai conseguir trabalhar direto pelo front-end. Dados grandes, dados que você precisa fazer download para dentro da sua aplicação, que você não pode deixar salvo de maneira permanente, de maneira alguma, para não deixar a sua aplicação lenta, para não sobrecarregar o sistema. Você vai utilizar os códigos SH para poder trabalhar com diretórios locais internos da sua aplicação, tá? E esse componente aqui, que é o read and write, para trabalhar com dados de disco, você basicamente pode utilizar ele para ler e para poder escrever, salvar, no caso, dados dentro dos diretórios locais também. Se você não precisar, por exemplo, trabalhar com um dado que está vindo de fora, que você precisa fazer o download, você pode utilizar aqui esses componentes para poder salvar dados dentro dos seus diretórios locais também, de maneira extremamente mais simples, onde você só define aqui qual é o diretório local que você criou e que você quer colocar o dado, e você insere aqui o dado bonitinho que está vindo do seu fluxo. É mais simples de trabalhar do que o código SH, só que é claro, ele vai ser trabalhado com dados que você já tem dentro da sua aplicação. Vamos supor que você fez download de um arquivo de vídeo, gerou uma transcrição e você quer salvar essa transcrição no mesmo diretório local onde o seu arquivo de vídeo está. Você usa, faz o sistema para coletar a transcrição dentro do seu fluxo e usa esse nozinho aqui para dar um write, para poder escrever, para poder salvar a transcrição que você gerou dentro do seu fluxo, dentro do diretório local, tá? É basicamente assim que funcionam esses dois fluxos. Se vocês quiserem, a gente pode trazer um vídeo um pouco melhor explicando como utilizar esse sistema, como trabalhar com os diretórios locais dentro do N8N. Como eu disse, é uma coisa um pouco mais complicada, um pouco mais complexa, só que é muito importante para caso você esteja trabalhando com dados maiores, dados mais específicos dentro do N8N, tá? Então esse vídeo basicamente vai ficando por aqui, tá? Ele ficou bem longo, mas eu espero que eu tenha conseguido explicar bem cada um dos nós aqui, tenha conseguido passar toda a informação que vocês precisam para poder utilizar cada um deles. Lembrando mais uma vez, se você ficou com alguma dúvida, se você quer dar alguma crítica a essa aula aqui, eu quero que você deixe um comentário aqui embaixo, fale comigo se você precisar de alguma coisa também. Eu estou disposto aqui a responder todo e qualquer comentário de dúvida para poder ajudar vocês a entenderem como utilizar cada um dos nós. Se vocês quiserem um vídeo explicando melhor sobre algum dos nós, se vocês quiserem um vídeo explicando melhor sobre algum dos sistemas, como implementar alguma coisa, como fazer algum desses sistemas aqui funcionar de uma maneira correta, como trabalhar com algum desses nós dentro de algum caso específico, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou avaliar os comentários. Se tiver algum conteúdo que vocês, o que eu vejo que tem bastante gente pedindo, eu vou trazer um vídeo específico aqui no canal ensinando a utilizar ou implementar cada nó que for pedido dentro de um fluxo, de um caso de uso específico, tá? Então, se você precisar de alguma coisa, se você tiver com alguma dúvida, tiver alguma ideia de vídeo, precisar de alguma coisa, deixe um comentário aqui embaixo que eu vou responder todo mundo, e espero que eu tenha conseguido te ajudar com esse vídeo aqui, que você tenha compreendido tudo que você precisa para poder utilizar o N8N e utilizar todos esses nós aqui na prática
prática, de maneira real dentro dos seus fluxos. Cara, eu realmente de coração espero ter conseguido te ajudar com esse conteúdo aqui. Quero que você realmente tenha conseguido absorver tudo que eu tentei ensinar, tenha entendido como cada um dos nós funcionam e realmente consiga aplicar toda essa experiência, todo esse conhecimento que eu tentei te passar nesse vídeo aqui nos seus projetos para conseguir melhorar e trabalhar melhor com tudo que você tem dentro da plataforma do N8N, que é uma ferramenta incrível se utilizada da maneira correta para a função correta para a qual a ferramenta foi desenvolvida. Mas se você quiser aprender, por exemplo, a criar um disparador de mensagens automático utilizando o N8N, você quer aprender a criar uma interface gráfica para os seus fluxos do N8N de maneira simples usando Vibe Encoding, dá uma olhada nesse vídeo que eu vou deixar aqui na sua tela, que é o início da nossa playlistzinha de dia, completamente gratuita que a gente postou aqui no YouTube. Se chamou sua atenção, só clica no vídeo que está aqui na sua tela nesse exato momento.